Olá, meus irmãos, estamos aqui hoje reunidos virtualmente para falarmos um pouquinho dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Ensinamentos esses que nos foram passados há mais de 2000 anos e que, por incrível que possa parecer, nós ainda temos certas dificuldades de entender. Para isso, foi preciso que a doutrina dos Espíritos chegasse, que a espiritualidade viesse para nos esclarecer, nos explicar melhor esses conceitos deixados por Jesus, que muitas das vezes parece confuso e até mesmo podemos dizer confunde a nossa mente. E mais do que isso, quando nós achamos que entendemos esses ensinamentos, quando nós temos que colocar em prática, quando nós temos que reproduzi-los, muitas das vezes nós nos esquecemos. E para isso, a nossa fonte de consulta hoje para o nosso estudo vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Livro esse que traz o quê? Que traz algumas passagens do nosso Mestre Jesus, que no segundo momento ela vai ser explicada por Kardec e depois vai ter a instrução dos Espíritos, onde um Espírito superior vai nos trazer uma instrução pautada naquele ensinamento deixado pelo nosso Mestre Jesus. E quando nós falamos da doutrina dos Espíritos, é muito interessante por quê? Porque essa doutrina, se nós pararmos para pensar, ela é aquele consolador que foi prometido por Jesus. Consolador esse que viria para quê? Esclarecer as nossas dúvidas, nos auxiliar, nos conciliar. Então, ao longo do nosso estudo, nós vamos poder entender melhor o que quer dizer esse Consolador prometido através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E quando a gente fala do Evangelho, é muito interessante porque a doutrina espírita ela tem alguns princípios básicos, nós falamos muito. Por exemplo, a existência de Deus. Então, o Espiritismo ele nos traz que a existência de um Deus único. Então, nós, enquanto espíritos, acreditamos num Deus único, inteligente, justo e soberanamente bondoso, criador de tudo e causa primária de todas as coisas. Isso aí está lá no Livro dos Espíritos, logo no comecinho, na primeira parte do Livro dos Espíritos, fala sobre Deus. Só que é interessante que no capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, está diretamente relacionado a esse princípio. No capítulo 2, que fala que nós vamos estudar hoje, meu reino não é deste mundo, ele fala exatamente o quê? Um outro princípio da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Então a alma, ela é imortal, nós sabemos disso. Continua a sua existência e sua evolução mesmo após a morte do corpo físico. Nós sabemos que nós somos espíritos, nós fomos todos criados do mesmo jeito, simples e ignorantes, no sentido de não ter conhecimento, e nós vamos evoluindo ao longo do tempo, não é isso? Enquanto espírito. Então a alma não morre. O que morre, vamos dizer assim, é esse corpo físico que nós vamos trocar. E pautado nisso, nós vamos ir para outro princípio, que é justamente o quê? A pluralidade, dos mundos habitados, que vai falar aonde? Lá no capítulo 3. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então ele fala que essas muitas moradas, essas diversas moradas, ele fala exatamente o quê? Na pluralidade dos mundos habitados. O universo, ele é infinito, sendo muito provável o quê? Que existam outros planetas onde haja o quê? Onde haja a vida. De repente, não essa vida como nós conhecemos. Quando eu falo vida, vida material, não é essa vida que nós conhecemos, mas outro tipo de vida. Por quê? Esses planetas, esses mundos têm outras características materiais que o corpo físico, que o espírito precisa para se desenvolver naquele momento, vai se utilizar do quê? Da matéria desse corpo. E ainda, nesse mesmo capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, ele diz o quê? Ele fala um outro princípio da doutrina espírita, a comunicação dos espíritos. Ele diz que essa comunicação é a capacidade que os espíritos têm de se comunicar, tanto com os seres vivos quanto os seres no mundo espiritual.
E lá no capítulo 4 ele vai falar assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso aí todo mundo fala, né? Então nós estamos falando o quê? Da pluralidade das existências, da reencarnação. A alma, ela passa, né? O corpo, o espírito, ele passa por várias existências que nós chamamos de reencarnações. E essas existências, elas vão se dar em mundos diferentes e em corpos também diferentes, né? Então, e vão o quê? Eles vão, o corpo, ou melhor, o espírito, ele com essa passagem nesses diversos corpos, reencarnando em diversos mundos diferentes, eles vão o quê? Progredindo e se desenvolvendo intelectual e moralmente. Mas vamos lá para o nosso tema, né? A vida futura. E eu acho que, apesar de nós estarmos trabalhando especificamente o item 2 e 3 do capítulo, no caso, eu acho interessante nós começarmos lendo o item 1 para nós entendermos a passagem de Jesus, né, que nos foi trazida por João, e depois nós vamos desenvolver o nosso trabalho em cima do comentário de Kardec, que está no item 2 e 3. E ele fala assim, ó. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso vai estar lá em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Nós não podemos esquecer jamais, né, que respondendo assim, falando assim, Jesus falava no sentido figurado, né? A maior parte das passagens de Jesus, todas elas se deram através de parábolas, né? Então são passagens onde ele usava o quê? Uma forma alegórica de colocar o seu ensinamento, visto que naquele tempo, né, a escrita era uma coisa muito rara ainda. Então, a melhor maneira que ele conseguiu, né, pensar didaticamente falando, a melhor maneira que ele conseguiu foi através do quê? De contar pequenas histórias, que as histórias ficam o quê? Memorizadas na cabeça das pessoas. Essa história nós chamamos, né, de parábolas. Então, Jesus queria dizer que o seu reino se exerce unicamente sobre o quê? Sobre os corações puros e desinteressados. Então, ele está aonde, esse reino dele, vai estar exatamente onde reine o quê? Onde reine o amor e o bem. Então, Jesus, ele vem nos trazer esse conceito de que existe um outro mundo fora desse mundozinho material que o povo judeu e os próprios romanos achavam que conheciam naquela época. Então Jesus, ele começa a partir de então a trazer esse conceito de vida futura, de vida espiritual. Apesar, nós vamos ver mais à frente, que os judeus, né, os judeus não, a população de uma maneira geral, os povos primitivos, eles já tinham essa ideia da reencarnação, mas muitas das vezes eles não sabiam explicar como ela ocorria realmente. Hoje, nós sabemos explicar um pouco melhor, por quê? Porque a espiritualidade boa e amiga, eles vieram do quê? Nos explicar, nos mostrar através da doutrina dos espíritos. Mas, para a gente poder dar início no nosso estudo, eu achei interessante nós começarmos com algumas perguntas. Eu poderia dizer até que são algumas dúvidas existenciais que nós, quando nós não acreditamos, quando nós não conhecemos a doutrina dos espíritos, nós nos colocamos
com essas dúvidas, né? E a gente para pensar quantas vezes nós olhamos para o alto, naqueles momentos de dor, ou na perda de um ente querido, e nos questionamos na esqueci o nome, na justiça de Deus, na bondade de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: eu fui criado dentro da igreja, né, estudei catecismo, e eu sempre vi Deus com todos os adjetivos que era dado para ele. Porém, quando falava que Deus era justo, eu sempre me questionava muito, porque eu acreditava numa existência única, né? Que nós nascíamos, crescíamos e morríamos e ficávamos esperando o julgamento final para ir para o céu e para o inferno. E eu começava a me questionar, né? Poxa, nós viemos para esse mundo, Jesus nos traz Deus como Pai, e eu perguntava, por que nós sofremos tanto? Por que há as injustiças do mundo? Aí tu se pergunta, né? Onde está a justiça de Deus? Esse Deus justo que nós falamos lá no começo. E mais, por que Deus permite isso? Se nós somos filhos de Deus segundo Jesus, nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus. Onde está essa justiça divina quando nós temos uma única vida? E aí vem a doutrina dos Espíritos, né? Por isso que eu falei lá no começo, que a gente vai se aprofundar, o Consolador prometido. Por quê? A doutrina dos Espíritos, ela começa a nos responder essas perguntas. Porque Jesus falou lá atrás, mas nós não prestamos atenção. Nós estávamos, né, como a doutrina espírita fala, nós estávamos com um véu sobre os olhos, e a doutrina, a espiritualidade veio retirar esse véu, clarear o que? A nossa visão, e nós podemos ver que lá atrás, há mais de 2000 anos, Jesus trouxe essa resposta para a gente. Mas nem sempre nós a compreendemos. Jesus sempre falou que a verdadeira vida não estava aqui. E quando nós acreditamos nisso, quando nós sabemos que nós somos espíritos, quando nós sabemos da lei de causa e efeito, quando nós sabemos da pluralidade das existências, da reencarnação, isso tudo vem explicar o quê? Essas aparentes, olha o que eu estou falando, aparentes injustiças da vida na Terra. Porque nós sabemos que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que nós vamos responder por tudo que nós fizemos, ou de bom ou de mal, visto que ainda nós temos o quê? O livre-arbítrio. E isso, agora, eu consigo ver o quê? A justiça de Deus. Quando eu acredito que esse mundo aqui, a Terra, é apenas o quê? Uma passagem, um período de tempo muito curto na minha existência espiritual. Nós sabemos, enquanto espírito, que a Terra é uma escola. Só que essas respostas, elas só se revelam verdadeiramente quando nós compreendemos o quê? Que a vida continua além desse corpo material. Então, eu vou ler agora o item 2. Olha o que ele fala para a gente. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devemos constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreende ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino de Cristo,
pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então ele vem dizer exatamente isso, que a vida ela transcende os limites, né, da existência material e continua além da morte do corpo físico e continua por toda a eternidade. Nós somos seres eternos. Jesus, ele vem nos trazer que o verdadeiro tesouro não se encontra aqui na Terra. Ele está além. Então, todas as suas lições, né, todas as lições trazidas por Jesus, apontam, nos direcionam o quê? Para essa vida espiritual e não para os bens da Terra. Então, quando nós pensamos nessa vida futura, ele diz aqui, né, que a vida futura deve ser alvo de todos os homens. Ele fala, né, que a vida futura é para onde deve caminhar a humanidade. Ele ainda fala no texto que a vida futura deveria ser a razão da maior parte dos conceitos moral ensinados pelo Cristo. Isso tudo está aqui no texto. E, mais do que isso, justifica as anomalias da terra e nos mostra a justiça de Deus. Então, Jesus, se nós pararmos para pensar, em todos os seus ensinamentos, ele falou, ele nos mostrou esse conceito de uma vida após a morte do corpo físico. E muitas das vezes, eu mesmo, quando comecei a estudar o Evangelho, o Evangelho de maneira geral, as passagens de Jesus, tem algumas passagens que falam, pô, não é possível que Jesus falou isso. Mas por quê? Porque nesse momento ele estava com a visão muito pequenininha, muito fechada. Eu não tinha essa noção, esse conceito dessa vida espiritual. E a partir do momento que eu começo a entender esse mundo espiritual, ou essa vida espiritual, essa vida futura, que é chamado aqui, eu consigo entender muito melhor as palavras que Jesus falou naquela hora. Então, né, isso tudo que nós passamos, esses conceitos, né, as dificuldades, ela só faz sentido se nós acreditarmos nesse conceito. Se nós não acreditarmos nessa vida futura, essa vida espiritual, quando nós olhamos simplesmente para essa vida material como única, como muitas das vezes nós pensávamos antigamente, nós vamos questionar, como eu falei, essa justiça de Deus. Por quê? O sofrimento das pessoas boas não tem explicação. Seria uma coisa injusta. Pelo contrário, agora, o sucesso dos maus, que muitas das vezes parece impune, aquela pessoa que só faz o mal, só faz o mal, só faz o mal, e parece que tudo dá certo para ela. Pô, se for só uma vida, ela vai morrer, pronto. Pô, beleza. Então a fé, de uma certa maneira, ela se tornaria apenas o quê? Um consolo passageiro, vamos dizer assim. Mas quando nós compreendemos que nós somos espírito e o que o espírito sobrevive e progride, tudo fica mais claro para a gente. Eu vou ler um pedacinho do item 3, não vou ler tudo não, só para a gente poder pegar o gancho. Ele começa assim, ó. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, consideravam os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos,
com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Então ele vai falar, né? Os judeus, de uma certa maneira, eles tinham uma ideia sobre a vida futura, mas ela era o quê? Ela era imprecisa. Outra parte interessante que fala aqui, né? Eles acreditavam em anjos, mas não sabiam que o homem poderia tornar-se como eles, né? Então eles acreditavam o seguinte, que Deus, quando criava, né, os seres, ele criava o anjo e o demônio, né? Então eles acreditam. Então é engraçado a gente pensar assim, né? Porque Deus, enquanto Pai, ele vai criar Deus, que é bondade, né? Infinita bondade, Pai, ele vai criar uma pessoa, um ser muito bom e o outro muito ruim, um para ser feliz, outro para sofrer, né? Então a doutrina dos Espíritos também nos explica isso. Ela nos mostra que nós somos fruto das nossas escolhas, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então eles ainda acreditavam, segundo o texto, na recompensa, né? Que a recompensa e o castigo eram vistos apenas o quê? Como bens terrenos. Se eles se comportavam bem, eles ganhavam bens materiais. Se eles se comportavam mal, eles perdiam, né, esses privilégios materiais, vamos dizer assim. Então, os judeus, eles acreditavam né, ele acreditava nesses bens, né, terrenos, de uma maneira geral, era em função das pessoas terem bens ou não, era em função das suas atitudes. Então, o povo daquela época acreditava em recompensa ou castigo e viam ainda o que? Eles viam, né, eles iam ter essas recompensas ou castigo nessa vida presente. E lá no Antigo Testamento, né, Moisés, ele tem, né, as leis mosaicas, que foram as leis que ele pegou lá no Monte Sinai, né, os 10 mandamentos, as leis de Deus. E ainda existiu o quê? As leis da sociedade. Então Moisés, nós não podemos esquecer, ele falava, nós não podemos esquecer que o povo daquela época ainda era um povo muito bruto, primitivo. Então Moisés, ele falava de acordo com o que o povo podia compreender. Nos tempos de Moisés, o povo ainda era simples e com ideias do que muito limitadas sobre o Deus e o além. Então Moisés, ele ensinava que a obediência trazia o quê? As bênçãos na terra. E a desobediência trazia o quê? Castigos e derrotas. Era o ensino que ele podia dar naquela época. Vamos dizer assim, que isso seria como se fosse uma educação moral básica. Por que básica? Ela ainda era voltada ao medo e à obediência. Se você não proceder corretamente, você vai sofrer. E aí, isso foi basicamente o Velho Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus vem, ele amplia essa visão, né? Ele vem falar que o reino de Deus não é deste mundo. Não é isso? Então Jesus vem mostrar que existe outro mundo muito maior do que isso. E que nele é que reina o quê? A justiça de Deus, onde realmente cada um vai colher o que plantou. É a lei de causa e efeito. É o que eu falei. Nós vamos sofrer as consequências das nossas atitudes. Então Jesus mostrou que a verdadeira felicidade, ele pregava isso o tempo todo, não está aqui na terra, nem nos bens materiais, mas sim no progresso do espírito. Então, Jesus, lembrando, só para resumir, né? Jesus, ele veio, revelou um outro mundo para a gente, esse mundo espiritual, onde ele iria reinar e onde os bons realmente achariam o quê? A sua recompensa, né? E ele ainda falou que o reino dos céus não é um lugar físico, mas é um lugar de quê? É um estado de consciência,
um estado de pureza e amor. É você estar bem com você mesmo. Só que, como eu falei, naquela época tinha um povo ainda muito bruto, embrutecido, vamos dizer assim. Então Jesus, ele não revelou tudo de uma vez. Ele sabia das dificuldades dessa população. Ele sabia que a humanidade ainda não estava o quê? Preparada para todo esse conhecimento do mundo espiritual. Por isso que ele nos prometeu que um dia viria o quê? O Consolador prometido. E o Consolador prometido, ele aparece através do quê? Da doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, nós podemos dizer que é a revelação completa. Por quê? Ela vem trazer o ensinamento do nosso Mestre Jesus através do quê? De uma clareza maior e através de exemplificações. Porque hoje nós não podemos falar mais. Como é que eu vou acreditar no mundo espiritual? Como é que eu vou acreditar que a vida continua, que tem alguma coisa lá do outro lado, se ninguém nunca veio falar comigo? Nós, da doutrina espírita, não podemos falar assim. Por quê? Nós sabemos que existe, de novo lá, por isso que eu falei, o princípio da doutrina espírita, né? Por isso que acontece o quê? Por isso que eu falei que existe o quê? A comunicabilidade com os espíritos. Né? Por isso que Jesus, por isso que lá no capítulo 3 ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai, e a espiritualidade manda representantes de tempos em tempos desse mundo espiritual para se comunicar conosco aqui no mundo material, trazendo notícias de lá e dizendo como tudo acontece. Então, a partir de agora, a doutrina espírita, por isso que eu falei que a revelação se completa, ela vem transformar essa fé cega em convicção. Ela vem nos mostrar que a vida futura ela é real, lógica e natural. É uma coisa natural para nós espíritos. Ela mostra que a morte do corpo físico não é o fim, e sim uma mudança do plano físico para o plano espiritual. Explica ainda as desigualdades da vida, né? Ela fala que essas desigualdades da vida são oportunidades que nós temos, enquanto espíritos, de aprendizagem e reparação. Ela vai dizer que o céu e o inferno são estados de consciência e fruto que das nossas próprias ações. Então, né, Jesus, ele sabia, como eu falei, que os homens do seu tempo ainda não estavam prontos para todas essas verdades. Por isso, o que ele fez? Por isso, ele nos ensinou de forma simbólica. Por isso, ele não deixou tudo muito claro e fez uma promessa para o futuro. Que era o quê? De nos enviar um novo Consolador. E quando esse tempo chegou, Deus enviou o quê? O Consolador prometido, o Espiritismo, que veio exatamente, né? Que veio exatamente fazer o quê? Completar o ensino de Jesus. Então, com o Espiritismo, a vida futura, ela deixa de ser um simples artigo de fé, mera hipótese, e torna uma realidade o quê? Material, que os fatos, a todo momento, nos demonstram. Então, os espíritos, ele vem e descreve esse mundo espiritual, como já falei, mostram, eles explicam essas condições felizes ou dolorosas, e eles nos dizem que isso é segundo o nosso mérito, segundo as nossas escolhas. E o que é mais interessante, essas descrições são o quê? Racionais e acessíveis a todos. Por quê? Nós temos aí uma infinidade de livros, bibliografias que vão nos trazer isso.
Então, os espíritos comunicantes, eles descrevem o mundo espiritual com clareza e mostram que, chamar atenção, a alma sobrevive à morte. A vida continua em outra dimensão e a justiça de Deus é perfeita e constante. Então, meus irmãos, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês desse texto do Evangelho, desse ensinamento do nosso Mestre Jesus, e que eu possa ter sido claro, utilizado as palavras corretas e que eu tenha, de alguma maneira, conseguido alcançar o coração de vocês. Muito obrigado pela atenção e que todos possamos ter um bom dia. Graças a Deus.